Eu sou a Rafaela, esse é o episódio número 5 e nós vamos responder as principais perguntas da nossa caixinha do Instagram. Esse é o podcast Mães da Prática, um podcast de mães para mães. Aqui não existe mãe perfeita, existe a mãe possível. A mãe que aprende todos os dias e erra, acerta e segue em frente. Muito obrigada, mamães. Todos vocês que mandaram várias perguntas para a gente, nós temos o maior prazer de responder para vocês. E muitas das perguntas que elas nos fazem, vamos dizer assim, a principal, eu acho, né? Elas preocupam com a descida do leite. Quando que esse leite vai descer? Será que a cesárea ou o parto normal influencia nessa descida do leite? Vamos juntas responder para ela? Então, sim, né, a gente sabe que o parto normal, por ser um evento natural, né, isso acaba influenciando muito nessa descida do leite, porque o bebê, ele tá ali junto, né, integrado, e essa expulsão, né, do bebê nascer, depois a placenta, né, de forma, fisiológica, natural ali, isso acaba trazendo muitos benefícios. Porque a cesárea, né, a doutora Bruna pode até explicar um pouco melhor, a gente às vezes envolve a questão anestésica, né, então o corpo ali para entender o que realmente está acontecendo, porque na verdade, né, tem uma abertura ali, uma retirada de um bebê. Então isso é algo muito mais mecânico do que fisiológico, né. E esse leite pode não descer? Que é uma preocupação dela, se é uma pergunta que a gente recebeu também. O que acontece? Quando a gente está falando de parto, né, vias de parto, durante o processo do parto normal, a gente tem liberação do hormônio, né, que é a ocitocina, que é o hormônio que vai ser responsável durante o trabalho de parto pelas contrações uterinas. Esse hormônio acaba tendo seu papel também na descida do leite, depois mais tarde, né? Então, o processo do parto normal facilita a descida do leite pensando do ponto de vista hormonal, Uhum. né? Além disso tudo, quando eu penso numa cesariana, muito diferente do que muitas pessoas pensam, a cesárea ela é um evento cirúrgico que para o organismo funciona como se fosse um trauma. Então, assim, a gente tem uma resposta que a gente chama de resposta metabólica ao trauma, que funciona como se fosse realmente um trauma ao organismo. Então, isso pode sim gerar um atraso na descida do leite. Produção do leite, quando a gente pensa em produção, se a gente tem, né, um parto normal ou até mesmo uma cesariana com o estímulo adequado, a gente vai ter a produção e a descida do leite. Em alguns casos, isso pode acontecer de forma atrasada, né? Mas com o estímulo adequado a gente consegue essa produção. Mas ele vai descer. E ele vai Então é descer. só a gente ter um pouquinho de paciência, manejo ali com a consultora, Exato. estimular a mama, então ele vai vir. E a gente falou do colostro também, né? Uhum. Então, muitas mamães perguntam qual que é a diferença desse colostro, que a maioria das pessoas não sabem, né? Uhum. O colostro e o leite materno. Em que dia que esse leite vai descer? O que que é a pojadura que a gente tanto Uhum. fala, né? Então me ajudem a falar um pouquinho. Na verdade, gente, tudo é leite, né, o colostro é Sim, leite, porque senão a gente associa muito assim: "Ah, meu leite não desceu", mas o colostro que está saindo da sua mama é o leite. é o primeiro leite. Então a gente desmistificar e saber nomear certinho isso. E o colostro, né, a gente falou já do episódio anterior, é o alimento mais rico, né, então a gente fala que é um alimento ouro ali, né, a gente até compara ao ouro grande, as composições, né, os componentes que tem ali e a coloração ser parecida mesmo, né, uma coloração bem amarelada. E, como a gente já disse também, ele vem em gotas justamente para estar suprindo aos poucos a necessidade desse bebê. O bebê quando nasce, ele já tem uma reserva energética. Com Então, certeza. muitas das vezes, ele não vai ali para o peito e vai mamar horas, a ideia não é essa, né, então é tudo gradativo. E aí, logo depois, né, que a gente estimula muito isso, coloca esse bebê na mama, esse colostro, ele tende a cada vez mais ir aumentando de volume, né, e lá para o quarto, dia de vida, mais ou menos, que a gente já começa com leite de transição. Isso, né, tem uma variação, dependendo de como foi esse parto, enfim, como é essa estimulação,
Mas aí a partir do quarto, quinto dia, aí começa a acontecer a pojadura, né. Então essa pojadura é muito importante a gente entender ela, realmente entender todo esse processo para a gente passar com mais tranquilidade. Então a pojadura nada mais é do que essa descida efetiva do leite, né, então vai aumentar sua mama de volume, você vai sentir sua mama mais engurgitada, mais cheia. Por quê? Esse bebê já desenvolveu, né, a capacidade do estômago, já está mais aumentada e por isso esse volume mais aumentado. E a coloração muda também. Então aí já começa a ficar um leite cor de leite mesmo, né, que ele já fica mais branquinho. E aí a gente associa também, porque o bebê assim que nasce, ele tem um percentil ali de perda, né, de peso. Então, geralmente é em torno de 10%. Então, se ele nasceu com 3 quilos, geralmente na hora que da alta do hospital após 3 dias, vai estar em torno de 2.700. E aí, esse leite já chega no momento certo, né? Que acontece a pojadura e esse leite de transição, justamente por ser um leite mais gorduroso. Então, ele dá mais essa saciedade para o bebê e ajuda nesse ganho de peso que é tão importante, né? Para a gente ir acompanhando ao longo desses dias desse bebê. Existem algumas coisas que a gente pode fazer para tornar essa descida do leite mais leve, mais tranquila. Já começa no hospital, né, meninas? Então, assim, o apoio que você vai ter de quem está ao seu redor. Bebam muita água. Leite materno, a maior composição é a água. Então, a gente precisa muito da água para a produção do leite. Às vezes a mamãe ali tá com o bebê e o bebezinho, ele demanda muito de nós, 24 horas por dia. Então a mamãe ela esquece de comer, de beber água, de dormir quando é possível. Então isso é muito importante nós fazermos. Peça para quem está com você de forma prática. Me dê um copo d'água, compre uma garrafinha que você mesmo consiga abrir com uma mão só. Porque você vai estar com o bebezinho. Peça isso de presente para alguém, né, no seu É. enxoval. Isso é uma das coisas muito importantes na prática que vai funcionar para vocês. Aqueles copinhos de canudo é ótimo. Isso, copinho de canudo Maravilhoso. também. E aí, o que você precisa investir? Numa boa consultoria de amamentação para poder te ajudar em alimentos saudáveis, né? A gente vai falar um pouquinho disso aqui. O que eu posso ou não posso comer? Bem rapidamente. A gente até pode trazer alguém depois, né? Se Uhum. vocês quiserem, manda pra gente. Uma nutricionista, uma nutróloga, para poder ajudar a gente nessas questões. Mas nós precisamos comer de forma saudável. Eu sempre costumo falar para minhas pacientes: descasque mais e desembale menos. Que aí você vai comer mais frutas, mais verduras, Leia rótulos. para que a gente possa trazer para esse bebezinho uma qualidade do leite assim melhor, né? Boa qualidade. Nessa questão do leite materno, a gente falou bastante coisa nesse comecinho, né? Uma das perguntas que chegou para mim foi sobre cirurgia na mama. Eu tenho prótese mamária ou eu fiz uma redução de mama, né? O lifting Ou também. lifting. Eu vou conseguir amamentar? E aí, meninas, me ajudem nisso. Pode, o paciente pode conseguir amamentar. A gente sabe que quando a gente faz algum tipo de cirurgia na mama, a gente pode ter mudança da arquitetura ali da nossa mama, né? Pode haver mais dificuldade na amamentação, né? Com a cirurgia, isso daí pode acontecer. Pode deixar o processo de amamentação um pouco mais difícil, mas é possível amamentar depois de uma cirurgia. Quando a gente pensa em cirurgias que envolvem, por exemplo, mastopexia, em que a gente tem uma retirada, né, de conteúdo mamário mais importante, a gente pode ter uma dificuldade maior da produção, mas ainda assim a gente consegue estimular para ter essa produção sim. Mas na prática é isso. Lulu precisou da mamãe, né, Lulu? Aí a mamãe foi buscar ela vai participar com a gente hoje, tá bom? Então, mais uma pergunta que surgiu aqui foi essa aqui, ó. Tô gestante e tenho diabetes. Vou conseguir amamentar? O diabetes, ele pode gerar uma certa dificuldade na amamentação. Não só o diabetes, né? A gente sabe que existem outras condições clínicas que podem dificultar a questão da amamentação. As situações são essas: prematuridade é uma condição que pode atrapalhar, restrição de crescimento, hipotiroidismo, né? Igual a gente já comentou, cirurgias mamárias prévias, tudo isso pode causar uma dificuldade da amamentação. Mas não significa que a paciente não vai amamentar. Ela pode ter um pouco mais de dificuldade, mas a gente atuando da forma correta é possível amamentar sim. Eu já tive casos de paciente que conseguiu amamentar e teve outras que não conseguiram. Então, por exemplo, recentemente eu tive uma paciente que teve diabetes gestacional
E aí demorou mais, porque esse atraso acontece, tá, gente? Uhum. Porque é uma pessoa que não tem nada. Então demorou mais para descer esse colosso, demorou mais para descer esse leite. E ela teve dificuldade na produção, o obstetra entrou com medicamento para tentar ajudar, mas infelizmente, né, ou felizmente, porque depende muito, isso não é, Uma regra, uma né? regra. Então não conseguiu aumentar, entrou com a fórmula, tá tudo bem. Mas teve outra mamãe também, que teve diabetes gestacional e conseguiu aumentar. Tanto nas cirurgias também, né? Que Sim, a gente acho que tem vai muito desse sucesso e controle também, né? Como que foi esse acompanhamento gestacional, né, para esse Uhum. diabetes? Sim. A questão da cirurgia, como foi feita essa cirurgia? Às vezes, né, se você tem vontade de fazer, entender como que funciona. Então, a gente, são muitas vertentes, né? Então, a gente tem que ver individualmente, real mesmo, como que vai ser. Mas os estímulos são muito importantes, né? A gente nunca esquecer de falar isso, de colocar esse bebê, de ver como que tá o emocional dessa mãe, né? Reorganizar esse bebê antes de vir ao seio, né? Então, você fala um pouco mais isso para frente. Isso tudo influencia, né? O contexto, ele tá dentro, não tem como a gente dividir isso. outra pergunta que eu tive aqui é sobre as bombinhas de amamentação, as bombinhas extratoras de leite. Quando que eu compro? Perguntou qual eu compro e quando eu compro. Essa é uma boa pergunta, hein? Eu falo que é muito individual. Eu não aconselho comprar antes, Também não. porque depende muito, a gente tem que avaliar. Essa mãe vai voltar a trabalhar cedo? Como que vai ser? Quem vai ficar com esse bebê? Quem vai ser essa rede de apoio? Né, gente? Porque eu falo que hoje a gente tem inúmeras bombas, né, Rafa? Muito. Desde a mais barata até a mais cara. Então, isso varia de 50 a 3 mil reais. Sim. Então, você vê que é uma discrepância, né? Eu sei que você faz isso também, eu também tenho uma bomba, né, que a gente avalia. Tem a questão do funil, que é muito importante, gente. Sim. Que não é toda bomba que serve para todo mundo, tem os funis. A gente tem que ver a estrutura da sua mama. Muita mamãe pede pra mim, manda às vezes o link e fala daquela bomba de vestir. Eu costumo falar, gente, aquelas bombas foram feitas para as mulheres que têm um seio maior, mulheres americanas. Então, toma muito cuidado, porque às vezes a força de sugar não vai ser efetiva ali para vocês. Então, a gente tem que pensar na bombinha de amamentação. Tudo que você gasta dinheiro, você não usa, você está jogando seu dinheiro fora. Então, espera um pouco. Às vezes, se o peito estiver muito machucado, você for ali direto com a bomba, e você tem que saber como que você vai usar. Usar no modo massagem primeiro, para depois fazer o modo de sugar e tirar o leite. Em que momento que você vai usar isso? Às vezes na apoiadura, quando o peito está mais duro ali, que o leite fica mais difícil, mas existe uma massagem que a gente pode fazer, Eu falo que né? a ordenha de alívio, muitas das vezes, é mais efetiva do que se colocar uma bomba extratora ali Sim, direto. verdade. Então, a gente precisa avaliar mesmo, caso a caso, como que é a estrutura dessa mama. Porque a gente tem mamas mais densas, né, mamas menores, mamas mais protusas, caídas, mamilo. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Por isso é importante você ter uma consultoria de amamentação. Nós te ajudamos nessa escolha da bomba e no momento certo da bomba, tá? Outra pergunta que a gente teve é: posso dar bico? Posso dar mamadeira? Assim, se a gente for olhar só a literatura, só o que está no livro, né? A gente sabe que a introdução da mamadeira, do bico, principalmente de forma precoce, pode sim atrapalhar a amamentação. Só que isso é uma coisa muito individual, né? Que eu acho que cada mamãe tem que avaliar aí junto com o pediatra que acompanha o seu filho, né? Com a consultora de amamentação. Se o bico, se a mamadeira for necessário para essa família, em que momento seria melhor a introdução para esse bebê? Se no meu caso em específico, né, isso falando de uma experiência individual, a minha intenção era não dar bico, né, para Luísa em momento nenhum. Mas com quase 2 meses, houve uma situação, né, em que ela realmente estava fazendo meu peito para poder dormir o tempo todo. Ela estava fazendo meu peito de chupeta, então foi quando a gente decidiu fazer essa introdução e não atrapalhou a amamentação. Eu acho que o ideal é cada família ver a sua realidade, discutir isso com o profissional que está acompanhando aquela família para definir se vai ser uma boa opção para aquela família, qual que vai ser o momento ideal dessa introdução, né? Então, eu acho que Eu acho seria que essa... ponderar é muito importante, né? Porque às vezes a realidade que a gente vê é que às vezes já leva na maternidade. Mas por que que o bico? Por que elas querem saber isso? Por que que o bico e a mamadeira atrapalham? Vamos explicar para ela dessa confusão de bico, do fluxo. Não, sim, é porque, gente, a estrutura, quando você vai tirar, o bebê tem que fazer todo o movimento de rotação ali para conseguir tirar um leite do peito.
né, então são muitas musculaturas envolvidas. A chupeta já é uma sucção muito curta, né, então você põe, o bebê fica ali. E às vezes ele ficando, pensa, toda hora, o dia todo com a chupeta sugando, quando ele vai pro peito, ele vai sendo treinado. Aí na hora que chega no peito, ele vai querer fazer essa mesma sucção. Então aí que faz essa confusão de bico, porque aí o bebê vai pro peito, não consegue realmente sugar, né, efetivamente, aí não ganha peso, aí vira